19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a Bíblia diz que e sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Em Atos 19, Apolo estava em Corinto. Quando Apolo chega em Corinto, você vai também em Atos capítulo 18, capítulo 19 ainda, versículo 2, a gente entende que Apolo era um homem de muita eloquência, é um homem que falava bem a palavra, é um homem que falava com aquela pessoa que prega, que ele sabe fazer uma introdução, sabe planejar uma mensagem, fala uma hermenêutica, uma exegese bem aplicada. Apolo era esse cara, com uma boa retórica. Apolo chegou ali e muitos ali simpatizaram com Apolo. Então criou-se dentro da igreja de Corinto outro grupo, o grupo de Apolo, simpatizantes de Apolo. Aí agora tinha dois grupos, agora me surge um terceiro grupo dentro da igreja de Corinto. O grupo que não era simpatizante nem de Paulo nem de Apolo. O grupo que era o grupo de servas, Pedro. Esse grupo simpatizante de servas provavelmente é um grupo de cristãos que era mais simpatizantes da igreja em Jerusalém. Então, de uma aplicação mais rigorosa da palavra. Sou do grupo de Pedro. Pedro teve com Cristo, cara. E surgiu mais um grupo dentro da igreja de Corinto. Me parece 4 grupos. O quarto grupo era o grupo que se dizia ser o grupo de... Não, dá para fazer melhor. Só 2 falou, meu. Me ajuda para você acordar. O quarto grupo era o grupo de... Cristo. Vou ser sincero. Parece que o quarto grupo era o melhor. Mas vou falar a verdade para você. O quarto grupo provavelmente era o pior grupo que tinha naquela igreja. O quarto grupo provavelmente era o pior que tinha lá dentro. Porque o grupo de Cristo, que dizia ser o grupo de Cristo, era o grupo que só aceitava se fosse quem falasse com ele. Era Cristo. Falou comigo? Só aceite se for. Rapaz, mas é o seu líder que está falando aqui que Deus constituiu. Não. Sou do grupo de Cristo. Eu não aceito. Ninguém me ensina, ninguém me repreende, ninguém fala nada. Eu sou do grupo de Cristo. O grupo de Cristo provavelmente é o pior, gente. Porque o grupo de Cristo deve ser aquele grupinho. Aquela pessoa que vai... Vê se você se identifica, meu Deus do céu. Se identificar não fala nada. Só fala assim, me ajuda, Jesus. Aquele grupinho da igreja, eu sou santo. Eu sou o mais santo que tem aqui dentro. Giovana, anda comigo que você vai ser do mesmo jeito, porque eu sou do grupo de Cristo, cara. Eu não pertenço ao grupo de Pedro, eu não pertenço ao grupo de Apolo, nem de Paulo, eu sou do grupo de Cristo. Aquele que se julga ser do grupo de Cristo ali, é aquele que para todo mundo, para ele, não prestava. Todo mundo para ele era condenável. Somente quem fazia parte do grupinho de Cristo, o grupinho dele que era o bom. Está entendendo? É o pior grupo que tinha, pelo amor de Deus. É insuportável viver com pessoas que pensam que é melhor que os outros. É insuportável viver com pessoas que pensam que é mais crente do que os outros. É insuportável viver com pessoas que acham que Deus está só com ele. Deus é minha propriedade exclusiva. Porque esse grupinho de Cristo aqui, vamos dizer assim, eles não se intitulavam grupo de Cristo porque eles se entregavam a Cristo. Porque eles se entregavam à obediência, eles se entregavam a andar com Cristo, a observar o ensinamento de Cristo. Não, esse grupinho de Cristo aqui, eles pegavam Cristo e queriam fazer de Cristo propriedade deles. Deu para entender? Eu não vou tentar explicar. Não quer dizer que eles eram do grupo de Cristo, que eles obedeciam a Cristo. Não, eles pegavam o nome de Cristo e se apoderavam do nome de Cristo e faziam do nome de Jesus Cristo propriedade deles. Então, se você diz que é de Cristo, então tem que estar comigo. Se não estiver comigo, você não é do grupo de Cristo.
Cristo não pertence a pessoas, a uma pessoa, a outra pessoa, não. Pertence à igreja toda, a todo o povo de Deus. Aos que Ele é Senhor deles e é Senhor nosso, é Senhor meu e é Senhor seu. Todos nós somos de Cristo. Aleluia! Aí, irmãos, vamos lá. Vamos continuar, né? Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, algo muito interessante. Ele fala assim, olha, vamos ler do versículo 5 em diante. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Paulo está falando, olha, eu não sou ninguém, eu fundei a igreja, eu implantei a igreja, mas eu não sou ninguém. Quem é Apolo? Apolo também não é o que interessa aqui dentro. O que interessa aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus! Aleluia. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministro pelos quais crestes. Eu ouvi alguém dizer que o importante não é o pregador. Você não tem que seguir o pregador. Antigamente, hoje em dia não deve acontecer isso mais não. Mas quando eu fui para a igreja de povo, acontecia. Se você colocasse na escala da igreja, terça-feira, quem vem pregar, na época eu era um jovem da igreja, ia pregar o Carlos Henrique. Aí, o grupinho do, vamos dar um exemplo aqui, que congregava na época comigo, meu irmão Carlos Santos. Aí o grupinho do Carlos Santos passava, Carlos Henrique? Quem não? De jeito nenhum vem se curar. Sou do grupo do Carlos Santos. Está entendendo? Aí olhava, quem está escalando ali, gente? Nosso Deus, é a missionária Luciana. Tô dentro. Vai ter palavra, profecia, poder e glória. Tô dentro, sou do grupo da Luciana. Mas põe a Ana Lúcia. Vou não. É só comparação, gente. Vou não. Não gosto do jeito que a Ana Lúcia prega, não. Dá até sono. Um dia eu casei. Não é casei tá pregando ali. Se eu não pôr um palito no olho, não fica nem aberto. É ruim de eu ir lá, hein? É ruim. Eu gosto é do. Está entendendo? Paulo está falando, olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. O interessante aqui não é o pregador, o interessante é a palavra. Glória a O Deus! interessante não é a pessoa, é a palavra que a pessoa prega, e a palavra é Jesus Cristo. Aleluia! Você não tem que examinar o pregador, olhar para o pregador, observar e andar por causa de pessoas, de aparência, de nome. Você tem que andar baseado na palavra. Glória a Deus! Aleluia! Não andamos, não seguimos pessoas, seguimos a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes. Aleluia! Aí Paulo, ele está encerrando esse assunto aí da divisão da igreja de Corinto. No capítulo 4, no versículo 1, eu ia tratar também de um outro assunto que ele está tratando nessa carta, que é o assunto do capítulo 4. Vamos tentar. Ele ainda no capítulo 5, vamos deixar o capítulo 4 para trás um pouco. No capítulo 5, ele vai tratar do segundo ponto nessa carta dele, que é sobre o problema de fornicação no meio da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Aí Paulo agora vai falar com eles assim, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação tal, qual nem ainda no meio dos gentios, que nem ainda há entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai,
difícil, não é? Porque Paulo, quando ele começa o capítulo 1, ele fala que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja rica no conhecimento. Era uma igreja rica na sabedoria. Você consegue, vou ser sincero, irmãos, se Paulo não tivesse escrito no início da carta de Corinto, chamando eles de santos e santificados, ninguém acreditava que aquilo ali era um povo crente. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Eu só acredito que aquela igreja é de Deus, porque Paulo fala assim, aos santos que estão aí. A igreja é de Deus. Paulo fala, essa igreja é de Deus, cara. Se Paulo não falasse isso, eu ia falar, não, isso aqui não é crente não. Não é crente não, isso não é crente não, gente. Não é crente não. Mas Paulo fala que é. E fala que eles são santificados. Aí Paulo fala, geralmente se houve que entre vós fornicação tal, que nem mesmo no meio dos gentios. Tem gente que pensa que só tem problema grave lá fora, no meio dos ímpios. Paulo aqui está falando, tem fornicação tal no meio de vocês, que nem gentil faz igual. Até o gentil olha e dá ânsia de vômito. Até o ímpio olha e fala, não, eu não faço isso nunca. Mas tinha esse problema dentro da igreja de Corinto. Quem abuse da mulher do seu próprio pai, cara. Você imagina um crente, membro da igreja, tendo relação sexual com a madrasta? Tinha dentro da igreja de Corinto. O camarada provavelmente tinha um caso com a madrasta dele, com a mulher do seu pai. Não acredito que fosse mulher legítima, porque o texto narra a mulher do seu pai, não fala a mãe, a sua própria mãe. Então vamos acreditar que era uma madrasta. O cara estava tendo relação sexual com a sua madrasta, a mulher do seu pai. No capítulo 5, versículo 2, Paulo ainda fala, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Capítulo 5, versículo 5. Paulo agora vai determinar algo. Paulo diz assim, que seja entregue, que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Você consegue imaginar, dentro da igreja de Corinto era desse jeito. O camarada estava tendo caso com a mãe, com a madrasta dele, e congregando dentro da igreja. Vamos pôr o cara está cantando no altar da igreja. O cara, se não vier, estava pregando no altar da igreja, pastor Gilmar. O cara participava da ceia da igreja. O cara andava no grupo da igreja, participava do grupo da igreja. E isso chega no ouvido de Paulo lá em Éfeso. Paulo manda para eles. Eu tinha notado, gente, um negócio que eu tinha pensado nisso lá em casa. Falando com eles, olha, vocês estão inchados. Capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos ler para você entender melhor. Paulo fala com eles assim, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Falando da prática. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo está falando com eles, não é boa a vossa jactância. Eu fui tentar entender o que é isso. O que é jactância, gente? Aí eu descobri que jactância que Paulo estava falando, ele estava falando que eles tinham o hábito de se gabar, de se vangloriar de suas próprias qualidades. Eles tinham que falar com jactância. O falar deles exaltava e enaltecia eles. Uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de sabedoria, cheia de conhecimento. Paulo está falando, não é boa a vossa jactância, porque vocês falam muito bem de vocês mesmos. Vocês conseguem, vocês têm o hábito de se gabar e de se vangloriar
vocês se entristecem por não ter sido tirado do meio de vós quem fez tal ato. Eles tinham dom espiritual, tinham sabedoria, tinham recebia muito de Deus, mas eles agiam como se fossem ímpios. Eles não se importavam com o pecado dentro da igreja. Eles não se importavam com o posicionamento errado dentro da igreja. Tinha pessoa em adultério dentro da igreja, eles não se importavam. Tinha pessoa fornicando dentro da igreja, isso não importava para eles. Se tinha contenda dentro da igreja, eles não estavam nem aí. Desde a hora que eu estou na igreja, estou um pouco me lixando. Aí Paulo está falando com eles: não é boa a vossa jactância. Glória a O seu Deus. posicionamento não é bom, porque você não está forte, você está inchado. Porque nem ao menos vocês conseguiram tirar quem fez tal ato do meio de vocês. Aí no versículo de número 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Versículo 6, ele fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que ele está querendo dizer? Um pouquinho de pecado é o suficiente para impregnar dentro da igreja inteira. Um pouquinho de fermento, um pouquinho de coisa errada, garrada, um pouquinho que cai ali é o suficiente para lastrar, da Ana Lúcia para a Rosemary, da Rosemary para a Aparecida Fernanda, para a Aparecida Fernandes, para a irmã Duca, e assim vai. Um pouquinho de fermento é o suficiente para levedar a massa inteira. Alimpai-vos do fermento velho. Ele vai continuar para nós terminarmos a minha participação. Versículo 9 do capítulo 5. Ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Aleluia. Glória a Deus. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então não seria necessário sair do mundo. O que Paulo está falando? Você não deve se associar com aqueles que se prostituem, fazendo parte da igreja. Eu faço parte da igreja, mas eu não obedeço os ensinamentos da palavra de Deus. Paulo está falando: não se associa com essa pessoa. Não se associa com pessoas que fazem assim. Não se associa com pessoas que têm esse posicionamento dentro da igreja. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Só que ele está falando, isso aí é muito claro. Ele está falando para não se associar com pessoas com tais práticas dentro da igreja. Não é com pessoas que têm essas práticas no mundo lá fora. Não é com as pessoas lá de fora. Não, senão você tem que sair do mundo, né? Se você não for conversar lá com roubador, com quem se prostitui, com pessoa que faz errado lá fora, tem que sair do mundo. Mas ele fala, em contrapartida, se dentro da igreja tiver isso, você não deve se associar com essa pessoa. Versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo ser irmão. Está vendo? Não é com um não é com o irmão. Não vos associeis com aqueles que dizendo ser irmãos for o quê? Devasso, avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com tal nem ainda. E vocês acham que eu sou tudo. Tem pessoas que olham assim, cara, esse gente é duro demais. Se eu fosse congregar com Paulo, Paulo falaria assim: com certas pessoas você não deve nem comer. Certas pessoas você não deve nem saudar. Certas pessoas você não deve nem andar junto. Você não deve nem chegar perto. Glória a Deus. Com esses ainda, com esses tais, nem ainda com mais. Portanto, que tenho eu de julgar também os que estão de fora. Agora, isso aqui é forte, termino. Não julgai vós os que estão dentro. É forte. Paulo está falando: olha, eu não tenho que julgar quem está lá fora, não. Eu não tenho que julgar o cachaceiro que está lá fora, não. Eu não tenho que julgar a prostituta que está lá fora, não. Eu não tenho que julgar o traficante que está lá fora, não. O julgamento ele é feito dentro da casa de Deus, sem julgar os que estão aqui dentro.
Ele concretiza isso, e a gente vê que isso que eu estou falando é tão verdade, que não é palavra minha, é palavra de Paulo, e palavra de Paulo ali é a palavra de Deus. No capítulo 5, versículo 13, ele concretiza dizendo: mas Deus julgará os que estão lá fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Paulo está falando: olha, você não vai julgar de fora não, está aqui dentro. Porque muitas vezes a gente olha lá para fora e pau, sabendo que eles já estão no maligno. Você vai julgar o que está aqui dentro, porque certas práticas não são condutas de uma pessoa que se diz cristã. E Paulo termina o capítulo 5 dizendo: tirai de vós esse iníquo. Esse iníquo aqui é o camarada que prostitui, que adultera, é o camarada é o devasso, é o avarento, é o roubador. Você deve ter que comer com eles. E aquele camarada lá que dormiu com a mulher do seu pai, Paulo fala assim: entrega ele para Satanás. Se fosse na igreja de hoje, eu te falar assim: rapaz, você não tem amor não. Você não tem amor não. Camarada só deu uma... Não tem palavra. Como é que eu não sei palavra para comparar o que eu ia dizer que agora. Eu ia falar uma palavra feia. O camarada está tendo relação sexual com a mulher do pai dele. Paulo falou assim: esse camarada aí, eu não sei quem ele é não, mas o meu espírito e o vosso espírito, nós ligamos uma coisa aqui: ele está entregue para Satanás para comer o corpo dele. E aí? Quiser xingar, xinga Paulo, porque foi Paulo que falou. Entrega para Satanás para consumir o corpo. Capítulo 5, versículo, vamos achar aqui para você ver. E eu termino. Posso colocar de pé que eu só vou ler e terminar. Aqui, 5:5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está falando: entrega ele para Satanás, para a destruição do corpo. Destruição do corpo, então pode ser o que? Uma enfermidade. Que venha sobre ele uma enfermidade mortal, que venha sobre ele uma doença que consuma o corpo, que venha sobre ele um castigo de Deus para consumir o corpo, mas para que a alma seja salva no dia do juízo. Porque tem pessoas que precisam de correção. Para quê? Não é porque nós queremos ir no inferno não, é porque Deus quer que ele se arrependa